Boa tarde, meus amores, meus queridos, minhas queridas do Espaço Tarô Chama Infinita. Esse espaço que é nosso, e aqui, mais uma tarde juntos, e eu convido vocês para me acompanhar em mais uma jornada do tarô, a jornada da vida, né? Com reflexões, com orientações, autoconhecimento, trazendo isso, além das previsões, sempre muito importantes para cada um de nós, tá? Eu convido vocês hoje, antes de mais nada, eu já vou adiantar que eu vou fazer uma abertura de cartas hoje de ressignificância, aquela bem interessante que eu venho fazendo de vez em quando. Semana passada eu fiz e para os arianos, e hoje será para os signos de Escorpião, tá? Então, meus amores de Escorpião, os queridos e queridas de Escorpião, fiquem atentos. Espero que pode vir um assunto só a ser ressignificado, como mais de um, né? A semana passada foi o lado emocional, se eu não me engano, para os arianos, e hoje vamos ver o que vem para vocês, meus queridos de Escorpião, tá? O que está mais latente a ser ressignificado. Então, vamos hoje juntos fazer essa jornada. Mas todos são convidados, compartilhem. Gratidão imensa aos novos seguidores, a todos vocês que me seguem aqui no canal, que compartilham, que deixam os comentários. Todo dia eu agradeço, e deixe seu like, tá? Aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam para receber os conteúdos, e vamos lá. E hoje eu queria, sempre eu abro com alguma reflexão, e antes de abertura de cartas, eu estava analisando, que outro dia eu li uma frase que acho que é de Buda, que nós não temos como sentir compaixão do outro, aquilo que eu falei ontem, né, na tiragem de ontem, na reflexão de ontem, ver o outro, eu vejo você, né, mas eu preciso me ver também, senão eu não consigo ver o outro. E aí, de ontem para cá, como eu estava dizendo, acho que foi Buda, uma frase de outro dia, que diz que não há como você sentir compaixão pelo outro sem antes sentir por você, a autocompaixão. E isso é muito bonito, muito forte, porque o que é a compaixão? A autocompaixão, vamos trabalhar dentro disso. É a bondade, a sinceridade, a franqueza, a sinceridade, o amor, né? A vontade de acolher. E aí eu estou falando da autocompaixão, tudo isso nós mesmos. E no processo do despertar, todos nós passamos por processo de despertar. Alguns de nós estamos conscientes desse processo que estamos passando, gratidão, e muitos passam por essas de forma consciente, eles não têm consciência, muita gente, de que estão passando por um processo de transformação, de despertar. Dos dois modos, não é fácil a gente compreender. E aí vem ter a autocompaixão e a compaixão pelo outro, né? Sempre é muito difícil lidar com esses sentimentos. E aí eu pensei, pensando bem, porque às vezes no processo que a gente está passando, muitas vezes nós temos, às vezes não, muitas vezes, quase todas, as mudanças vão ocorrendo, e aí, né, às vezes não é pelo amor, vai pela dor. Algo acontece que você percebe que há um movimento aí do universo, e que você tem que passar por aquele momento, e ele promove algumas mudanças. E muitas vezes, gente, aí vem, sem ter autocompaixão, não tem como ter pelo outro. Às vezes a pessoa ou pessoas que está do teu lado, ou que um grande amigo, que você acha que aquela pessoa, ou seja, quem for, né,
um familiar, que aquela pessoa que mais deveria entender o teu processo de mudança é a primeira a tirar pedra na tua... Por exemplo, um exemplo, se você parou de beber nesse processo de mudança, a bebida alcoólica, estou dizendo, ou de fazer certas coisas, porque o teu processo, houve um movimento do universo e você foi obrigado, de alguma forma, a repensar, rever o seu modo de vida, o seu modo de pensar, seu modo de ver, e aí não há compaixão do lado daquela pessoa, por parte daquela pessoa, e se você não tiver uma autocompaixão e um conhecimento de que você está passando pelo processo de mudança, de amadurecimento, e que o que aquela pessoa criticou, falou, não tem nada a ver, que vire poeira cósmica, eu sempre digo, se não é legal, gente, ó, vire, que joga no universo para virar poeira cósmica. Tá? A gente nunca devemos assimilar coisas negativas, principalmente se é uma coisa positiva que você está fazendo pela sua própria autocompaixão, pelo seu amor próprio, pela sua bondade, franqueza, sinceridade, amor incondicional consigo mesmo. Então, queria deixar essa reflexão. Então, às vezes, nem sempre a pessoa que você acha que mais nem poderia, né, fazer críticas ou te jogar pedras num momento de mudança seu, meu, de qualquer pessoa, nem sempre ela vai entender, porque ela tem um limite dela e às vezes o limite é bem pequeno. E aí a gente, né, às vezes é até melhor se afastar. Vai de cada caso, mas o importante é você não sair do teu caminho. Você autocompaixão, você se amar ao ponto, não, a pessoa tentou fazer com que eu estou errado, porque eu deixei de frequentar tal lugar, porque eu deixei de me embriagar nas mesas de bar, porque eu deixei, enfim, as coisas que a gente promove, as mudanças que são promovidas por nós na nossa vida, pelo espiritual, mas que nem todos são capazes de ver, né? Eu ver o outro, eu vejo você, nem todo mundo vê o outro, né? Então, é isso que eu queria deixar de início, tá bom? E agora, vamos juntos para a nossa tiragem de ressignificância sobre uma questão para o signo de Escorpião. Todo mundo comigo, tá? Vou pedir gratidão, gente. Gratidão, meus mentores, meus ciganos. Topcha. Qual o assunto a ser ressignificado? A questão para muitos dos escorpianos nessa tarde, o assunto a ser ressignificado. Qual o assunto que o tarô, né? A espiritualidade, o nosso oráculo maravilhoso tarô vai trazer pra gente. Vamos lá. Signo de Escorpião, tá? Ô, gente, e aquilo que eu sempre digo, se foi para algum amigo que veio esse assunto, talvez não foi para você, compartilhe com ele, caso ele acredite, aceite, óbvio. A gente vai sair mandando aí leituras de tarô para pessoas que não gostam às vezes, tá bom? Olha, a primeira carta é o assunto em questão, tá? A ser ressignificado. Vamos lá? 8 de copas, mais emocional, gente. Ontem na reflexão veio o Rei de Copas, e desde a mandala da Lua, a mandala de signos em março da Lua, eu falei já, que da Lua, do eclipse lunar, que eu vi muitos signos
situações emocionais ali sendo trazidas, né? E de lá para cá tá saindo muito. E hoje, para os escorpianos, olha, 8 de copas não está sendo diferente. Eu já sei que é uma questão emocional, porque nós estamos no naipe de copas que fala sobre o emocional, a parte afetiva, tá? A segunda carta é aquilo que você, escorpiano, desconhece sobre esse assunto. Você não sabe. As de espadas. Forte. As de espadas. A terceira carta, aquilo que está ao seu alcance, que você tem conhecimento e que você pode fazer para mudar essa situação. O que está ao teu conhecimento, ao teu alcance, né, dentro dessa situação que vai vir aqui. O julgamento, fortíssimo, hein? Arcano maior, julgamento, bem forte. E a terceira carta é o desfecho da situação, tá, meus amores de escorpião? A sacerdotisa, forte, hein, gente? É uma tiragem forte para os escorpianos aqui, que vem aqui. Se for necessário, eu tiro uma quinta carta, tá? Meus queridos, vamos lá? Saiu 2 arcanos menores e o julgamento e a sacerdotisa como terceira e quarta cartas, 2 arcanos maiores. Como eu digo sempre, os arcanos maiores são numa tiragem, são definitivos. Eles vêm com uma mensagem, dentro da mensagem, com uma mensagem definitiva. Tipo assim, batendo martelo. Então vamos ver o que o julgamento e a sacerdotisa vem aqui, junto com 8 de copas, as espadas, trazer para vocês, escorpianos. Tá, meus amores? E vamos começar com 8 de copas. E aí traz aqui muitos escorpianos presos ao passado, com o emocional abalado e ligado a pessoas do passado, tá? A questões já do passado. Esse passado pode ser recente, algo que aconteceu agora, recentemente, ou pode ser algo já mais distante, mas que ainda, viu, escorpiano, meu querido, minha querida de escorpião, que ainda te aflige, você não se libertou, você se sente preso a essa história do passado, ou muito magoado. Nesse momento eu vejo muitos pessoal de escorpião, muita gente magoada com algum assunto do passado, teu emocional abalado muito por uma traição ou por uma separação, uma briga que você não gostaria que tivesse ocorrido. Então você muito ferido, tá? Escorpião ferido é um perigo, hein? Então muito apego ao passado. E é necessário, o 8 de copas, tarde eu vou falar, desapegar, hein? É necessário fazer uma mudança nessa situação, deixar para trás, que às vezes é melhor, tá? Porque mesmo que há um retorno, se for um caso amoroso, um amigo que você brigou, alguma situação que seja, que até hoje te marca, te magoa, te dói, e você tá preso de forma que você não quer largar, a gente fala, o cachorrinho não quer largar o osso, então não quer largar aquela situação. Isso não é bom para ninguém. Cria karmas. E o 8 de copas fala da necessidade urgente de transmutar essa energia, tá? Então aqui problema emocional devido a coisas do passado para os escorpianos. Muitos escorpianos presos ao passado e não conseguem ser felizes. Tem de muita gente devido ao amor do passado, devido a uma situação de algum familiar do passado que se desentendeu e não falou mais, que acontece muito, né? A gente pensa que não, mas tem sim. Amigo, enfim, é muito forte para mim isso. O que você desconhece, a segunda carta, que você está fora do teu alcance, você não tem conhecimento, veio o As de Espadas. E o As de Espadas traz aqui que é necessário, viu, meu amor, meu querido, minha querida de escorpião, necessário você ter a própria consciência
ter racionalidade. O As de Espadas vem pedindo muito isso de forma incisiva. De que muitas vezes a arrogância, a prepotência, o modo de se comportar, de expor uma palavra errada, causa uma dor, machuca. Então, você tem que voltar para dentro de si e tentar ver o outro. Voltando a falar sobre ver o outro. Qual a situação que ele estava naquele momento? Qual a situação que se foi recente que ele estava ou está para ter acontecido o que aconteceu entre vocês, mesmo que seja coisa mais do passado. Você ser focado e racional não só naquilo que interessa às vezes pra gente, mas também para reconhecer a tua parcela de culpa, para também ver se você não feriu o outro, né? E o As de Espadas vem muito forte, que houve aqui pessoas se feriram, tá? E foram ambos, de ambas as partes. Só que escorpiano que tá vivendo esse problema emocional, ligado a alguma coisa do passado, recente ou não. Você tem a sua parcela de culpa e você tem que reconhecer para si mesmo. Nem que você não volte mais a falar com a pessoa, mas reconhecer. Ah, mas a outra pessoa extrapolou. Sim, As de Espadas disse que ela extrapolou. Que ela foi dura. Que a outra pessoa foi muito dura com você, de escorpião. Pegou pesado, pesou a mão, né? Mas é necessário, até para você se sentir mais leve, pode parecer que não, no princípio, reconhecer que você teve uma parcela de culpa. Nessas questões sempre não é uma coisa só de um lado, né? Não é unilateral. As duas partes sempre tem uma parcela de culpa, uma parcela do que aconteceu, sobre o que ocorreu lá no passado, que o 8 de Copas trouxe. Então é necessário você reconhecer isso, ser racional o suficiente e não ser movido por emoção desmedida e usar do teu lado sombra, escorpião, da prepotência, da arrogância, e que vem muito com As de Espadas esse aspecto, e sim ver que a outra pessoa pesou a mão, ela foi te machucou, sim, mas ambos aí tem que ter a consciência de que foram capazes ambos de expor, de se colocar dentro daquela situação de maneira errônea, de maneira que ultrapassou o limite e que houve uma mágoa mútua. Ambos se magoaram. E o escorpiano, aqui o As traz a dificuldade que você tem de reconhecer quando você erra nesses casos, tá, meus amores? Então é necessário reconhecimento desse lado. Agora, aquilo que você tem conhecimento que você pode fazer, veio o julgamento. E o julgamento, ele vem trazer que é necessário você reconhecer, como eu já falei antes, reconhecer que você teve uma parcela de culpa em tudo isso que aconteceu no passado, seja o que for, do lado emocional, como eu já falei. E a outra pessoa também, óbvio. Mas o que está ao seu alcance é deixar a espiritualidade, se tiver que ser, resgatar essa situação, colocar no lugar, você deixar nas mãos da espiritualidade, não tentar agir com a força do lado sombra, do lado das espadas, querer vingança. Tem escorpiano querendo vingança, porque a outra pessoa pesou mesmo a mão no que falou, magoou demais, foi fundo. E
Tem gente de escorpião que não aceita e quer uma forma de se vingar, uma forma de punir o outro. E o julgamento fala: não faça isso, meu amor, porque talvez vocês já geraram karma aqui, se vocês não se reconciliarem nunca mais. O julgamento traz uma energia, já que é aquilo que você pode fazer é deixar no mundo da espiritualidade, ou então reconhecendo a sua parcela dentro disso, do assunto, você procurar uma aproximação, mas de uma forma com compaixão, que eu falei lá antes. E ter autocompaixão, antes por você, mas ter pelo outro também. Tá? E porque aqui mostra alguém que está necessitando de ser resgatado pela espiritualidade, pelo anjo, pelo arcanjo Miguel, de situações complicadas. Talvez essa pessoa seja outro, sim. Então, e há um anjo cuidando de tudo isso, viu? Nada é por acaso, e o julgamento vem dizer aqui que você conhece muito bem essa pessoa lá, que você está com essa mágoa no coraçãozinho, tá? E vem confirmar para mim se o desejo de muitos escorpianos de se vingar de alguma maneira, de expor o outro de alguma maneira. E se fizer isso, as consequências podem ocorrer. Pode se criar um karma a partir daí, que já está em andamento, mas se isso haver desdobramentos mais obscuros, mais tristes ainda, não vai ser nada saudável espiritualmente falando, e nem emocionalmente, tá? O 8 pede que continue o seu caminho, procurando deixar esse assunto para trás. Se acabou, acabou, tá? E qual vai ser o desfecho dessa situação? Veio a sacerdotisa, e a sacerdotisa, como desfecho da situação, ela traz aqui que pode haver uma reaproximação. Sim, pode haver uma reaproximação. Mas para isso tem que haver uma mudança muito grande de ambos os lados. Tanto de você, meu querido e minha querida escorpião, que está vivenciando, está com esse coraçãozinho amargo, triste ainda, preso ao passado, ao que aconteceu, não reconhecendo que você teve uma parcela em cima de tudo isso. Isso é importante, tá? Porque às vezes nós nos expressamos, fazemos coisas que para nós não é nada, mas para o outro é um caminhão, é um trem, é muito peso que recai sobre ele, uma palavra da gente, uma atitude, tá? E aqui então a sacerdotisa vem falar que pode haver, se deixar a espiritualidade agir, e agir dentro da espiritualidade, sem esse negócio de querer vingança, porque isso é vida que segue, gente. Sabe, não deu certo, se magoou, essa coisa de vingança, isso é muito triste, é muito pequeno, tá? Então quem estiver com essa ideia, porque tá magoado, limpa o coração. A sacerdotisa pede isso, senão é necessário sim haver aprender com a sacerdotisa trazendo, se houver o retorno, que é uma possibilidade, sim, pode acontecer, como eu estava dizendo, mas é dentro de uma espiritualidade, é deixando a espiritualidade agir, mas eu não sei se volta a ser como antes mais, tá, meus amores? Eu digo isso. Vou tirar mais uma carta, tirar a quinta carta. Optcha, meus ciganos, gratidão.
Olha só, gente, a Rainha de Copas, mais emocional. Eu pedi, ela veio batendo martelo aqui. E aí, vem trazendo que o amor pode, esse amor incondicional, a compaixão e a autocompaixão, isso é que pode a Rainha de Copas aí trazer, colocar vocês juntos de novo, se acertarem e curarem essa mágoa, essa dor, tá? Porque o escorpiano aqui que tá sofrendo mais que a outra pessoa, tá? Porque a outra pessoa reagiu de forma que você não esperava e te magoou, mas é o amor. É através do amor da espiritualidade que vocês vão resolver isso. E não significa que vocês vão, mesmo tendo a Rainha de Copas aqui, que vai ser como antes, tá? Agora, vem um alerta muito com a Rainha de Copas, muito cuidado para não machucar terceiros, para muitos que estão nesse processo de querer se, entre aspas, se vingar, querer dar o troco, porque não reconheceu que teve uma parcela de culpa nesse aspecto, nessa situação. Então, muito cuidado, gente. O problema, se for entre duas pessoas, que se resolve entre duas pessoas. E a Rainha de Copas aqui, depois da sacerdotisa, que veio com uma dificuldade aí de entendimento, tá? Que pode acontecer, mas precisa, talvez não seja mais como antes. A Rainha de Copas vem e traz muito isso, que só um amor muito verdadeiro entre você, escorpiano, escorpiana, e essa outra pessoa, ou até outras pessoas que ocorreu esse problema que te deixou emocionalmente estável até hoje. Como eu disse, pode ter acontecido recentemente também, tá? Não envolva terceiras pessoas, outras pessoas, tá? Gente aqui querendo contar segredos para a família do outro, expor, é o que eu falei antes, né? Aquela coisa de expor a terceiros. Isso não é digno, é falta de amor. Então a Rainha de Copas vem aqui dizendo para haver amor. Onde houve desamor, o emocional foi rachado, foi abalado, trincado. Aqui eu vejo uma situação só com muita força, e vejo ainda mais, há terceiros que influenciam vocês, escorpianos, de alguma maneira. Então, não é possível, com essas influências de terceiros, veio para mim agora, para muitos escorpianos que influenciam, e aí te afasta mais ainda, te deixa com mais raiva, e com o emocional mais em atrito, você com você mesmo, e obviamente direcionando para outra pessoa. Mas muito cuidado ao expor as pessoas. Foi entre você e quem seja que foi a outra pessoa. Ambos aqui já veio, através das espadas, que tiveram sua parcela de culpa, erraram. Mas se não dá mais, siga o seu caminho. O outro de espadas pede, deixa para trás o que ficou. As mágoas, as feridas, deixe para trás. Essa coisa de não aceitar, a não aceitação é o contrário da compaixão e da autocompaixão. Porque compaixão e autocompaixão é aceitação. É a aceitação de me aceitar como eu sou, de me amar como eu sou. E a aceitação também é aceitar o outro como ele é. Então, é isso que vem hoje aqui, dentro desse assunto que muitos dos escorpianos estão passando. Deixe ir, tá? Chega de mágoas nessa situaçãozinha, tá bom? Se tiver que voltar, vai ser uma coisa bonita, a Rainha de Copas traz, tá? Meio difícil, mas eu sinto que muita gente aqui quer expor o outro, não aceita, não tá descendo, porque o outro foi
muito rígido. Mas temos que ver o lado do outro. Eu te vejo, eu vejo você. E antes de ver não é só um amor próprio, autoestima e se ver o lado bonitinho, não. É ver também quando você erra, quando você manipula, quando você não está sendo sincero o suficiente. Isso eu não estou falando só para os escorpianos. Estou falando dentro da situação, sim, da tiragem. Mas para todos nós, né? Tá bom, gente? Esse foi o assunto hoje de ressignificância para o signo de Escorpião, tá bom? Muito forte, muito bonito, apesar de não muito agradável e também um pouco triste, mas é a jornada da vida, né? Então, deixo aqui meu grande beijo, um grande abraço a todos e até breve. Até amanhã ou depois de amanhã, talvez. Tá bom? Uma ótima tarde para vocês, gente.